E nós estamos vendo um exemplo do que é uma amizade. Eu tenho duas palavras nesse texto, Filipenses 1:4, sobre a intercessão, sobre amigos que oram, sobre a alegria, mas a de hoje me humilhou. A de hoje é a que mais pesou no meu coração e o que eu mais vi que eu preciso realmente mudar muita coisa. Filipenses capítulo 1, verso 4, nós vamos estar vendo agora sobre a oração de um amigo cristão. Amém? Diz assim: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Amém? Podem sentar. Nós temos visto como um amigo está diante de Deus para interceder e orar pelo outro. Como ele se preocupa com o outro a ponto dele correr até Deus por não poder fazer nada, por não ter poder de agir, por não poder curar o pecado de ninguém, a enfermidade de ninguém. Nós corremos para Deus porque é a nossa única esperança quando nos colocamos diante das situações que a gente enfrenta. E nós vimos também que se você é um cristão, você ora. O propósito da cruz é levar você a orar. O propósito de Deus é levar você à comunhão com Deus. Não apenas com a igreja, não apenas com cultos, mas Deus ele quer que nós conhecemos Ele face a face, de uma forma íntima, a ponto dele dizer que a casa dele seria chamada casa de oração, porque tudo que há aqui converge em oração. A pregação aqui, mas a pregação é para levar você a orar, a pregação é para levar você a ter intimidade, a pregação é para levar você a largar os pecados, ou então você está atribulado e a pregação serve para te consolar, para você se aproximar de Deus e orar. Ainda que haja pregação, a casa de oração, porque a pregação te leva para o Senhor. Aqui há louvores, a adoração, mas a adoração é uma forma de inclinar o seu coração a orar. A adoração é uma forma de levar você ao teu Senhor, para ter uma vida de oração, para ter uma vida de comunhão. A oração, irmãos, é o principal propósito da igreja, do corpo de Cristo. Quando estamos maus, quando estamos fracos, os irmãos vêm até nós e eles querem que a gente tenha comunhão com Deus. Eles não vão ficar satisfeitos de você vir para a igreja. Eles não vão ficar satisfeitos de você apenas dizer que está tudo bem. Não. O desejo de um cristão é que você tenha comunhão com Deus pela oração. A oração é a marca de um verdadeiro cristão. É o que nós temos visto. E aqui Paulo ele vai dar um exemplo de o que é uma oração diante de Deus feita por um amigo. Paulo está aqui orando pelas pessoas. E Paulo vai nos dar exemplos aqui maravilhosos do que é uma oração. E eu quero citar aqui 3 características que ele fala sobre a oração que nós devemos ter. A gente já viu sobre a alegria, a gente já viu algumas outras, mas hoje eu quero focar em 3, tá? A primeira coisa, olhando para esse texto, que um amigo cristão tem que ter na sua vida de oração, a primeira é uma vida de intercessão. Estou aqui diante de vocês, e ele fala escrevendo: dou graças ao meu Deus toda vez que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. A primeira característica de uma oração cristã é que ela é uma oração que intercede. Interceder é orar pelos outros, é se colocar diante de Deus para clamar pela vida dos outros, para lutar pela vida dos outros, para lutar em uma batalha. Muitas vezes a Bíblia chama a intercessão de uma batalha, para que Deus transforme, para que Deus trabalhe, para que Deus haja. Deus ele quer uma igreja que interceda, e Paulo era um homem de intercessão. Se você for aprender a orar com Jesus, Jesus diz: Pai nosso que estás no céu. E você percebe que ele diz não meu pai, ele diz Pai nosso. Ele chama a atenção para que Deus é o pai de uma família grande. E todo o resto da oração é uma oração intercessória. Ele pede o pão para ele, mas pede o pão para os outros também. Dá-nos o pão de cada dia, nos livra da tentação. A oração é um plural, a oração é uma intercessão. Quando você vai para a história da igreja, aqui Paulo está preso, orando pela igreja. Mas em Atos 12, Pedro está preso e a igreja intercedia continuamente por ele. E quando Pedro estava lá, a igreja orava, intercedia, até que Deus libertou Pedro da cadeia, libertou Pedro da prisão. A igreja sempre caminhou com esse pensamento. Se você for para as cartas, você vai ver a mesma coisa. A ponto de 1 Timóteo, capítulo 2, Paulo dizer: Timóteo, antes de tudo, antes de qualquer coisa,
eu peço para que vocês orem, intercedam por todos os homens. Antes dele mandar consagrar presbítero no capítulo 3, antes dele falar sobre as mulheres no capítulo 2, antes de falar de evangelista, de pregar, de qualquer coisa, antes de tudo, Timóteo, intercede, ora. Irmãos, a igreja não cresce com organização, por organização. A igreja verdadeira cresce por oração, por agonização. Não é para pessoas se intrometerem na casa de Deus, é para pessoas intercederem pela casa de Deus. A igreja sempre foi marcada por uma igreja que intercede. É interessante que a Bíblia diz que a nossa oração é um incenso que sobe a Deus. Você já viu isso em Apocalipse, você já viu em Salmos. Só que quando Deus vai falar de incenso, em Êxodo ele fala o seguinte: Moisés, chama alguém para preparar um incenso, coloca isso, isso e aquilo. Agora, o homem que pegar um incenso e criar para uso próprio, esse homem tem que morrer. Se ele criasse o incenso para uso pessoal, ele teria que ser morto. Era proibido. O incenso não era para uso pessoal. E as nossas orações, a Bíblia chama de incenso. A nossa oração não é para uso pessoal. Não é por causa de nós apenas. A nossa oração tem que refletir como cheiro ao Senhor, mas um cheiro que é vida para os que estão vivos, é morte para os que estão mortos. Como Paulo vai dizer. A nossa oração não é para nós, é para interceder. E Paulo estava aqui diante deles e dizia: eu oro por vocês. Irmão, você já ouviu alguém dizer isso para você? Imagina alguém escrevendo uma carta dizendo: eu oro pela tua vida, eu estou orando por ti, eu estou orando com alegria, e eu estou orando sempre por ti, eu estou orando por você. Ele intercedia. Se você for ver, Paulo está escrevendo aos Filipenses, mas ele escreve em Tessalonicenses a mesma coisa, e a Timóteo a mesma coisa, os Gálatas a mesma coisa, as igrejas a mesma coisa. Esse cara orava pra caramba. Ele era um grande homem de oração, e ele não tinha ideia que milhares e milhares de pessoas iam ler as cartas pessoais que ele escrevia. Ele, homem, estava preso em Filipos, a 3 meses de distância de Roma, mas ele estava em oração, porque Deus não estava preso. Ele estava, mas Deus não. Irmãos, nós precisamos interceder. Nós temos que interceder por 2 motivos. Primeiro, por obediência. Você é chamado para interceder. Você é ordenado a se importar com os outros. Você é ordenado a, antes de tudo, interceder. Antes de tudo, ore. Vai evangelizar alguém? Ore primeiro. Vem para a igreja? Ore primeiro. Quer discipular alguém? Ore primeiro. Quer fazer uma programação? Ore primeiro. Antes de tudo, interceda. Porque é pela oração que as coisas vão andar. Eu me lembro de Samuel, capítulo 12 de 1 Samuel. Ele vai resignar o cargo. Ele vai abandonar o cargo. Vai deixar o cargo, e o povo se junta, uma multidão em frente dele e diz: você vai parar de orar por nós? O povo se preocupou porque ele ia parar de orar. Eles ficaram preocupados: esse homem vai parar de orar? Pelas orações de Samuel, eles venceram batalhas, eles guerrearam, agora ele vai parar de orar? Eles ficaram preocupados, não porque parou de fazer alguma outra coisa, não, mas porque ele ia parar de orar. Samuel olha para ele e dá uma resposta clássica no versículo 32. Ele diz: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vocês. Ele via a intercessão como um mandamento, e deixar de orar era pecado. Longe de mim, eu não, estou deixando meu cargo, mas eu não vou deixar de orar. Talvez algum dia a gente deixe de ser presidente de uma cidade, mas nós não deveríamos deixar de orar. Tem pessoas que só oram pelo departamento que estão. Tem pessoas que só oram pelo trabalho que vão fazer. Tem pessoas que juntam oração ao cargo, ora pelo culto que vão fazer, ora pela mensagem que vão pregar, e esquece que a oração é intercessão. Devemos orar independente do cargo. Devemos interceder. E aqui eu me lembro da segunda parte do que por que nós devemos orar. Paulo orava porque era um mandamento. Ele mandou Timóteo orar, ele mandou a igreja orar, mas ele orava porque a igreja é um corpo. Ele olhava para os filipenses e ele dizia que sentia parte, como se fosse, os filipenses fossem parte dele, e ele parte dos filipenses. Paulo orava porque, irmãos, ele sabia que nós somos uma família, nós somos um corpo, nós temos comunhão uns com os outros, por isso devemos orar. Quando você está orando pela igreja, você não está deixando de ser beneficiado. Nós temos uma turma de obreiros fracos, porque nós não oramos por obreiros. Nós temos mensagens fracas, porque não oramos por pregadores, não oramos por pessoas pregarem, não oramos pelo sermão, não oramos pela mensagem. Por não orarmos, nós sofremos. Por não intercedermos, nós sofremos. Por não pregarmos o evangelho, orarmos para que pessoas preguem o evangelho, nós não temos almas convertidas. Por não orarmos pelas igrejas, nós sofremos as consequências.
Talvez muitos nos ferem dentro da igreja e a culpa é porque a gente não orou por eles. A ponto de Deus dizer o seguinte: orem até por aquele que vos persegue. Ore por eles. Ore para que haja paz na cidade que vocês estão, para que vocês sejam quietos, para que vocês tenham uma vida sossegada. Quando você ora pelos outros, você não está deixando de orar por você. Você está transbordando o amor, e o amor alcança todos. O amor lhe faz um bem enquanto você beneficia os outros. O amor toca em ti enquanto você toca nos outros. O amor é pregar e sentir o poder da mensagem enquanto se importa com que o outro sinta o poder da mensagem. O amor é a força principal para intercedermos. E Paulo está aqui amando, gente. Paulo aqui está com prazer, dizendo: eu estou orando por vocês, eu estou intercedendo, isso é maravilhoso. Eu estou fazendo isso com alegria. Irmãos, nós temos alegria para tantas coisas, mas devemos ter alegria ao interceder, porque sabemos que nós estamos orando a um Deus que vai nos ouvir, estamos orando a um Deus que vai nos atender. Por isso nós devemos ser uma igreja que ora. Aqui nessa reunião de oração, eu louvo a Deus para algumas pessoas que a gente bota para orar, e ora pelos lugares, ora pelas pessoas. Isso é oração, irmãos, isso é intercessão. Então, em primeiro lugar, devemos orar pelos outros. Antes de tudo, não vá para aquela reunião, não vá para aquela briga, não vá responder aquele comentário. Ore antes, ore sem cessar. Ore, coloque nas mãos de Deus, porque nós somos burros, nós fazemos coisas erradas, nós somos fracos, não tem poder em nós, não tem poder nem para nos manter em pé. Nós precisamos orar. Jesus foi ensinar a gente a orar, sabe como? Peça ao Pai perdão, porque Ele sabe que nós vamos pecar. Ele pediu pra gente: quando você for orar, peça perdão, viu? Porque Ele sabe que nós vamos cair em pecado. E às vezes a gente cai em pecado e não quer pedir perdão com medo, sendo que o próprio Jesus já sabia disso, Ele já sabe da nossa necessidade antes da gente pedir, tá? Mas se você chegar para Ele com medo de pedir perdão, já sabe que Ele mesmo ordenou: quando você for orar, peça perdão por você, assim como você tem perdoado os outros. Perdoa os nossos pecados. Ore pelo perdão da igreja. Ore para Deus perdoar os irmãos da igreja. Ore para Deus perdoar os líderes, irmãos. Ore para Deus ter misericórdia de nós. Ore para Deus, sinta parte desse corpo. Faça parte desse corpo, porque você querendo se importar disso ou não, mas se você nasceu de novo, o Espírito te batizou nesse corpo. E a Bíblia diz que ninguém faz mal ao próprio corpo. Nós não devemos fazer mal a nós mesmos. Então interceda. Em segundo lugar, o que me chama a atenção é uma intercessão constante. Eu estou orando para vocês nos cultos de meio-dia. Estou intercedendo por vocês alegremente. Toda vez que eu vou para algum culto, não. Eu faço sempre oração por vós. Sempre. Constantemente. Nós não entendemos essa palavra. Nós somos imediatistas. Oramos e queremos agora. Oramos e não queremos orar para sempre. Não queremos orar todo dia. Não queremos interceder por aquela causa todos os momentos. Não. Mas daqui está Paulo: eu faço sempre oração por vós. Por que, Paulo? Porque a igreja sempre está em perigo. Os filipenses sempre estão cercados por falsos profetas. Os filipenses sempre lutam contra o pecado. Os filipenses sempre estão guerreando dentro da igreja. Os filipenses estão sempre rodeados pelo diabo que quer devorá-los. Os filipenses precisam de pregadores. É uma necessidade constante. Portanto, precisa de uma oração constante. Você ora sempre pela igreja? A igreja precisa sempre de você. Basta cada dia o seu mal. Você lutou, guerreou hoje, amanhã tem mais. Depois de amanhã tem mais. Daqui a 10 anos nós vamos lutar e guerrear. Vamos estar cansados talvez no trabalho, mas não vamos estar cansados do trabalho. Nós precisamos orar constantemente, irmãos. Irmãos, aqui está uma maravilha. Graças a Deus, Deus tem abençoado a mocidade. Mas não deixem de orar. Não deixem de buscar, porque nós estamos sempre precisando de ajuda. Sempre precisando nos levantar cada dia, cada momento. Interceda sempre pela tua casa e pela tua família. Interceda sempre pelo teu amigo. Interceda sempre. Como Paulo disse: eu intercedo sempre por vocês. Ele tinha essa visão gloriosa de que eles precisavam crescer cada vez mais na presença de Deus. Precisavam todos os dias ser livres do mal para não cair em tentação. Precisavam todos os dias do pão de cada dia. Eles precisavam todos os dias. Por isso, orem sempre. Orem constantemente. E aqui eu confesso que aqui é uma falha que eu tenho. Questão de interceder sempre por uma causa. Às vezes nós iniciamos, irmão, vamos orar por avivamento. Passa uma semana, passa duas. Na quinta semana estamos orando por coisas. O avivamento não está mais na nossa oração. As coisas não estão mais no nosso meio. Oramos para Deus nos dar um dom. Deus nos dá um dom. Deus derramar um poder sobre a igreja. E depois esquecemos daquilo. Não, sempre ore. Sempre.
Ele diz que tem um juiz mau, um juiz que não teme a Deus, um juiz totalmente terrível. E tinha uma velhinha que não era nada do juiz, era uma viúva, não podia nem ajudar a sociedade. E ele não queria resolver a causa dela. Aí ela ia uma vez, ia duas, perturbava, até que o juiz disse: eu não tenho temor a Deus, não tenho temor a ninguém, mas de tanto ela me perturbar, essa viúva, eu vou resolver a causa dela. Aí Jesus fala o seguinte: se um juiz mau fala isso de uma viúva que não tem nada a ver com ele, quanto mais Deus, que é o vosso Pai. Vocês não são viúvos, o marido de vocês não está morto, o marido de vocês tem todo o poder no céu e na terra. O nosso noivo é glorioso, nós não somos viúvos, nós não vivemos como se o amor da nossa alma não existisse. Ele existe, e ele é glorioso demais, e ele está vivo. Nós não somos como aquela viúva, mas nós tememos entrar na presença dele, nós não continuamos perseverando. Se o batismo não foi hoje, pode ser amanhã. Se o poder não desceu hoje, pode descer depois. Se o culto não foi glorioso hoje, pode ser depois. Por quê? Porque nós estamos pedindo ao nosso noivo, ao amado de nossa alma. Jesus nos ensina a perseverar. E em terceiro lugar, Paulo diz que Paulo dá um exemplo de intercessão. Paulo dá um exemplo de intercessão contínua, fazendo sempre. Mas Paulo dá um exemplo de uma intercessão humilde, fazendo sempre oração por vós em todas as minhas súplicas. Ele se colocava. Súplica, irmão, é como se fosse um pedido a Deus. Só que nem todo pedido é súplica, mas toda súplica tem um pedido. Ele se colocava diante de Deus em reverência, sabendo que... Por que tu está orando, Paulo? Porque ele está preso, ele não pode fazer nada, ele não tem poder de nada. Ele se colocava diante de Deus sabendo que Filipos não merecia as bênçãos de Deus, sabendo que os filipenses não mereciam. Então ele suplicava a Deus, ele pedia a Deus em reverência, sabendo que Deus é um Pai, mas Ele é um Pai que está nos céus, acima de tudo, um Pai que merece reverência. Às vezes nós não entendemos um Pai nosso que está no céu. Eclesiastes 5:2 explica melhor, que quando a gente se colocar diante dele, sejam poucas as tuas palavras, porque tu está na terra e Ele está no céu. Ter uma visão de Deus no céu é você entrar em reverência, e você entrar com temor e suplicar a Deus, humildemente, sabendo que Ele tem algo para nos dar, Ele pode nos responder, mas nós não podemos. Nós devemos apenas nos colocar como aquela viúva, né? No sentido de perceber que se o juiz não resolvesse a casa dela, um advogado não vai resolver, um médico não vai resolver, não, o problema dela só podia ser resolvido por um juiz. Então, irmãos, devemos interceder, mas com súplica, tendo ideia de quem nosso Deus é. Há pessoas que intercedem por aí, mas eles não suplicam, eles ordenam, eles mandam a Deus, eles obrigam a Deus, eles querem que Deus derrame poder, eles obrigam que Deus conserte os problemas que eles fizeram. E eles dizem muitas vezes que se Deus não resolver, eles vão lá para fora, eles vão para o mundo. Eles não têm ideia de quem Deus é, eles não têm imaginação de que a intercessão tem que ser humilde, irmãos, tem que ser súplicas diante de Deus, porque nós somos terrenos, mas Deus, Ele é celestial. Então, irmãos, que nós possamos ter esse tipo de oração. É já o encerramento da exposição do versículo 4. Um amigo cristão, ele faz isso. Ele intercede continuamente, sempre. E ele intercede com súplicas. Amém? Nós vamos orar aqui um pelos outros, porque nós precisamos orar uns pelos outros aqui. Nós vamos interceder também por todos os santos, pela igreja. E aí, nesse momento, eu queria aproveitar esse momento para a gente se colocar diante do nosso Deus. E vamos interceder, irmãos. Irmãos, Deus tem um amor tão glorioso. Paulo, parece uma contradição. Paulo, ele suplicava, mas ele ia alegremente. Como ele vai suplicar alegremente? Uma súplica dá ideia de tristeza, uma súplica dá ideia de coisa ruim, uma súplica, mas como ele junta a súplica e a alegria na mesma oração? Porque para ele a súplica, realmente é que ele via que ele não mandava em Deus, ele tinha que se humilhar na presença de Deus, mas ele se humilhava alegremente, porque sabia que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Ele ia sabendo, irmãos, ele ia alegre, sabendo que Deus vai nos responder, e é o que eu vou fazer, que você vai fazer, o que nós vamos fazer agora, amém? Vamos dobrar nossos joelhos em nome de Jesus. A graça